Somos cada vez menos felizes e produtivos porque estamos viciados na tecnologia. Que afirmação forte é esta em pleno século XXI, onde o celular é mais importante que o braço, né? Não é verdade? Para muita gente, tenho certeza que sim, né? Se tivesse que escolher entre o braço e o celular, acho que ficaria com o celular, né? Então vamos lá trazer essa informação que é muito interessante. Não é para assustar, mas é para talvez educar, né? Ajudar a educar-nos para que a gente use a tecnologia de forma apenas útil, de forma eficaz, de forma inteligente, né? Essa é a palavra. Usar nada com exagero, usar apenas aquilo que é necessário, porque a tecnologia ela veio para nos trazer muitos confortos, muita coisa boa, mas sempre que vem algo bom, vem algo ruim junto, né? Nunca um benefício, dificilmente ele é 100% bom, né? E não tem nada de ruim. Sempre tem algo de ruim que vem junto com a inovação, né? E aí, com a tecnologia, com toda certeza. Eu trabalho muito com ela, mas preciso muito dela, uso muito dela, mas sei disso, né? Tem que tomar cuidado para não viciar, para não deixar de fazer coisas saudáveis. Mundo offline também existe, não podemos esquecer dele, não é verdade? Então vem comigo, este é o nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei para você nesse dia de hoje. Lembrando que lá no meu site, que é o www.divulgueconosco.com.br, ou no Google Divulgação by Ariel, tem as informações mais interessantes do dia, e destas todas eu separo uma para fazer o vídeo do dia, e é este o assunto que eu escolhi aqui no dia de hoje. Então acesse nosso site com frequência para ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Também acesse nossa loja, é sitehospedagem.com.br/loja. Lá tem produtos informáticos para você, desde peças até computadores, também softwares como loja virtual, hospedagem de sites e também streaming de áudio. Tudo na área da informática temos na nossa loja. Acesse lá, tá bom? Aqui embaixo também tem os links na descrição. E inscreva-se no canal aqui do YouTube, ative o sininho, clique em todas as notificações e compartilhe com os amigos para receber o vídeo do dia, certo? Também curta o vídeo, nos ajuda muito com toda certeza. Bom, há um usuário novo, uma notícia nova, um recurso novo. É familiar isso? Pois é. Alguém fez algo, publicou algo, enviou uma foto de algo, rotulou algo. Você tem 5 mensagens, 20 curtidas, 12 comentários, 8 retweets. As pessoas que você seguem esta conta, né? Estão falando sobre este tópico, lendo este livro, assistindo a este vídeo, usando este boné, comendo esta tigela de iogurte com mirtilos, bebendo esse drink, cantando esta música. O Cotidiano Digital, descrito pela jornalista espanhola Marta Peirano, autora do livro El Enemigo Conoce el Sistema, em português seria O Inimigo Conhece o Sistema, esconde na verdade algo nada trivial, um sequestro rotineiro dos nossos cérebros, energia, horas de sono e até da possibilidade de amar, no que ela chama de economia da atenção, movida por tecnologias como o celular. E eu me arrisco aqui a dizer que o WhatsApp veio para piorar ainda mais isso aí, né? Assim como ele é útil, como ele é prático, ele é algo muito danoso, porque eu me arrisco a dizer o que? 95% do que vem no WhatsApp é lixo, né? Só passa tempo, não soma nada na nossa vida. E tem pessoas que passam do acordar ao dormir, olhando tudo, parece que tudo que vem ali precisa ser visto, né? E quando você vê tudo, você precisa de algo novo a todo momento. Isso eu tenho certeza absoluta que não é nada benéfico para o nosso cérebro, para a nossa vida, né? Você já parou para pensar nisso? Lembre as coisas que você viu hoje no WhatsApp. Lembre-se delas. Se é que você lembra, é outro detalhe também, você vê 1 milhão de coisas num dia e depois não lembra. Se perguntar por 5, 10, você talvez não se lembre. Tamanha quantidade de informação, né? Informação inútil. Como eu disse antes, na minha opinião, 95% do que vem é extremamente inútil ou não é absorvido pelo nosso cérebro devido ao excesso de informação. Não tem como o nosso cérebro absorver tudo. Sempre se dizia, né, na escola, por exemplo, que o cérebro humano só é capaz de gravar 10% daquilo que ele aprende no dia, né? Então imagina aumentando a quantidade de informações que é o que temos hoje. A internet e o WhatsApp, citando especificamente, nos brinda, entre aspas, né, nos brinda pro lado bom e pro lado ruim com muita informação ao mesmo tempo. É uma enxurrada, com certeza, de informações, né? Bom, seguindo aqui nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e contam
com os melhores cérebros do mundo trabalhando para aumentar os lucros enquanto entregamos tudo a eles. Tem isso também, né? Abre aspas, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca, fecha aspas, diz a jornalista. Desde os anos 90, quando descobriu as cenas dos hackers em Madrid, até hoje ela não parou de enxergar a tecnologia com um olhar crítico e reflexivo. Seu livro narra desde o início libertário da Revolução Digital até seu caminho para uma ditadura em potencial, que para ela avança aos trancos e barrancos sem que percebamos muito. É o que eu dizia antes, né? Tá vindo coisa inútil ali, você sequer se dá conta disso. Marta Peirano foi uma das participantes do evento Hey Festival Cartagena, é isso? Um encontro de escritores e pensadores que aconteceu na cidade colombiana entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Vou trazer aqui agora uma entrevista que ela concedeu à BBC. Vou trazer aqui as perguntas e as respostas para você, sem dúvida muita coisa interessante. Então vem comigo aqui no vídeo do dia, já vai curtindo aqui embaixo se você está gostando, tá bom? Pergunta, você diz que a economia da atenção nos rouba horas de sono, descanso e vida social, por quê? Marta Peirano responde, a economia da atenção, ou o capitalismo de vigência, ganha dinheiro chamando a nossa atenção. É um modelo de negócios que depende que instalemos seus aplicativos para que eles tenham um posto de vigilância de nossas vidas. Pode ser uma TV inteligente, um celular no bolso, uma caixinha de som de última geração, uma assinatura da Netflix ou da Apple. E eles querem que você os use pelo maior tempo possível, porque é assim que você gera dados que os fazem ganhar dinheiro. Pergunta, quais dados são gerados enquanto alguém assiste a uma série, por exemplo? A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez de assistir a um capítulo por semana, como fazíamos antes, você veja toda a temporada em uma maratona. Seu próprio sistema de vigilância sabe quanto tempo passamos assistindo, quando paramos para ir ao banheiro ou jantar e quantos episódios somos capazes de assistir antes de adormecer. Isso os ajuda a refinar sua interface. Se chegarmos ao capítulo 4 e formos para a cama, eles sabem que esse é um ponto de desconexão. Então eles chamarão 50 gênios para resolver isso. E na próxima série ficaremos até o capítulo 7. Já parou para pensar nisso? Nós não estamos apenas assistindo mais, vendo mais videozinhos, enfim. Há alguém por trás fazendo com que isso aumente cada vez mais, nos faça assistir cada vez mais, né? Gênios pensadores. Enquanto o povo é gado, sempre digo, né? O povo é gado, pasto é verde, vai lá e pasta, numa analogia bem grotesca, né? Mas o povo é gado, no sentido qual? Mastiga o que vier, né? Colocou no coxo ali, o gado vai mastigar. É isso que acontece, mas nos esquecemos disso. Por trás existem gênios, como bem respondido aqui por ela, existem gênios pensando de que forma fazer para que mais e mais informação seja consumida, né, por esse gado, né? Pense nisso, não seja gado, seja inteligente, absorva conteúdo útil e não conteúdo inútil na internet, né? Nesse sentido que eu falo, aquele gado que consome conteúdo inútil. Pense aí, quantas horas por dia você passa vendo conteúdo inútil? Já parou para pensar nisso? Terceira pergunta, os maiores cérebros do mundo trabalham para sugar nossa vida? Todos os aplicativos existentes são baseados no design mais viciante de que se tem notícia, uma espécie de caça-níqueis que faz o sistema produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo possível. Na indústria dos jogos, isso é chamado de frequência de eventos. Quanto maior a frequência, mais rápido você fica viciado, pois é uma sequência de dopamina. Toda vez que há um evento, você recebe uma injeção de dopamina. Quanto mais eventos encaixados em uma hora, mais você fica viciado. É o tal do prazer, né? Prazer de assistir. E se o usuário baixa o aplicativo, não gosta, já desinstala, ou a série a Netflix não tem audiência, enfim, não é isso que eles querem, obviamente, eles querem audiência. Então, pare para pensar nisso aí, né? Todo tweet que leio, todo post no Facebook que chama a minha atenção, toda pessoa no Tinder de quem gosto, é um evento? São eventos. E na psicologia do condicionamento, há o condicionamento de intervalo variável, no qual você não sabe o que vai acontecer.
Você abre o Twitter e não sabe se vai retweetar algo ou se vai se tornar a rainha da sua galera pelos próximos 20 minutos, não sabendo se receberá uma recompensa, uma punição ou nada. Você fica viciado mais rapidamente. A lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. E quanto menos padrão houver, mais seu cérebro ficará preso e continuará como os ratinhos na caixa de B.F. Skinner, que inventou o condicionamento de intervalo variável. O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não. Nunca me esqueço, quando eu comecei a usar Facebook por um longo tempo, ficava naquela linha, na linha timeline, né? Ficava vendo aquilo por horas por dia, todo dia, horas e horas, né? Antes de dormir tinha que ver. Até que um dia eu pensei, ou sei lá, gradualmente fui deixando de lado. Hoje, graças a Deus, não faço mais isso. O WhatsApp, mesma coisa. Olha, eu vejo talvez 5% daquilo que eu recebo, talvez menos que isso. Porque você ficar passando horas e horas ali é um mero passatempo, né? Não soma em nada. Como eu disse antes, né? 95% do conteúdo que vem, ele não soma nada na nossa vida, é só um passatempo. Só que o mais importante tá tudo bem, passatempo, para passar o tempo, ótimo. Mas nesse tempo, você não poderia estar fazendo algo mais útil, algo mais saudável, mais inteligente, ou aprendendo algo útil, em vez de ver um videozinho lá que te faz rir, uma piada, enfim, que tal? Não seria mais interessante ver algo mais produtivo? Então, graças a Deus eu consegui largar disso aí, tanto as duas febres do momento, as duas doenças, entre aspas, do momento, que é o WhatsApp e o Facebook. Esses dois eu uso muito pouco. Não tenho mais esse vício de ficar rolando, e eu sei que esse vício tá na cabeça de muita gente, né? Você se enquadra nessa categoria? Pense bem, espero que esse vídeo te ajude a deixar um pouco isso aí de lado, né? Usar realmente dosado, pouco por dia. Os adultos, perguntam, né, podem entender isso, mas o que acontece com as crianças que apresentam sintomas de abstinência quando não estão conectadas à internet, né, no Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, por exemplo? E ela responde: as redes sociais são como máquinas caça-níqueis, quantificadas na forma de curtidas, corações, quantas pessoas viram seu post. Isso é importante também. E isso gera um vício especial, porque trata-se do que a sua comunidade diz, se o aceita, se o valoriza. Quando essa aceitação, que é completamente ilusória, entra em sua vida, você fica viciado, porque somos condicionados a querer ser parte do grupo. Eles, né, as empresas, conseguiram quantificar essa avaliação e transformá-la em uma injeção de dopamina. As crianças ficam viciadas mais rápido do que qualquer um. E não é que elas não tenham força de vontade, é que elas nem entendem que isso pode ser ruim. Não deixamos nossos filhos beberem Coca-Cola e comer balas porque sabemos que o açúcar é prejudicial. Mas damos a eles telas para serem entretidos, porque dessa forma não precisamos interagir com eles. Olha só. A tal da curtida, né, que eu coloquei o parênteses antes, vira um vício, né? Você que usa muito a Facebook, vamos citar esse exemplo, tem os outros também, né? Instagram, Twitter, enfim, né? Você posta algo, você quer que seja curtido, não é verdade? Com o tempo, eu tenho certeza que as pessoas ficam tristes, né? Num primeiro momento, tristes quando postam algo e ninguém curtiu. Eu já ouvi esse termo, estou citando aqui um exemplo que eu já senti com uma pessoa conhecida um tempo atrás. Ele me disse isso: eu boto coisa lá e ninguém curte. Será que isso não traz para a pessoa uma dependência de curtidas? E quando elas não vierem, será que a pessoa estará preparada para isso? Né? Postar e não ser curtido? Né? A popularidade é muito boa, mas e a escassez de popularidade depois? Será que não vai prejudicar a pessoa? Será que ela vai conseguir conviver com isso? Acontece muito aí com os atores famosos, pessoas famosas, depois que ficam mais velhas ou deixam de ser tão glamouradas, digamos assim, deixam a mídia. A depressão é uma das coisas que chega, né? A depressão pela falta daquilo que elas tinham antes, né? Então é algo bem complexo, bem grande. Mais uma pergunta: e o que podemos fazer? Vamos lá. Interagir com elas. Uma criança que não tem uma tela fica entediada. E uma criança entediada pode ser irritante se você não estiver disposto a interagir com ela, porque talvez você prefira estar fazendo outras coisas. Pergunta: olhando para a sua própria tela, por exemplo?
Vemos famílias inteiras ligadas ao celular. O que está acontecendo é que cada um está administrando seu próprio vício. Todo mundo sabe que os jogos de azar são ruins, que a heroína é ruim, mas o Twitter e o Facebook não, porque eles também se tornaram ferramentas de produtividade. Então eu, que sou jornalista, quando entro no Twitter é porque preciso me informar. A cabeleireira no Instagram está assistindo a um tutorial. Há uma desculpa para todos. O vício é o mesmo, mas cada um o administra de uma maneira diferente. E dizemos a nós mesmos que não é um vício, mas que estamos ficando atualizados e mais produtivos. Pergunta: poderíamos nos caracterizar como viciados em tecnologia? Não somos viciados em tecnologia, somos viciados em injeções de dopamina, que certas tecnologias incluíram em suas plataformas. Isso não é por acaso, é deliberado, olha só. Há um homem ensinando em Stanford, na universidade, aqueles que criam startups para gerar esse tipo de dependência. Existem consultores no mundo todo que vão às empresas para explicar como provocá-la. A economia da atenção usa o vício para otimizar o tempo que gastamos na frente das telas, né? A concorrência é tão grande por público, né, que sem dúvida a tecnologia entra ali também, né? Como fazer para buscar mais e mais curtidas, views, enfim, né? E aí se usa dessa trapaça, digamos assim. Pessoas pensadores a todo momento tentando aumentar a forma de grudar você na tela, não deixar você sair, né? Complicado. Pergunta: como você fala no livro, isso também acontece com a comida, certo? Somos manipulados por cheiros, ingredientes e nos culpamos por falta de vontade e autocontrole, na dieta, por exemplo. E ela responde: é quase um ciclo de abuso, porque a empresa contrata 150 gênios para criar um produto que gera dependência instantânea. Seu cérebro é manipulado para que a combinação exata de gordura, açúcar e sal gere uma sensação boa. Mas como a combinação, né, não nutre o corpo, a fome nunca passa e você experimenta um tipo de curto-circuito. Seu cérebro está pedindo mais porque é gostoso, mas o resto do seu corpo diz que está com fome. Como no anúncio da Pringles, once you pop, you can't stop, né, que seria depois que você abre não consegue parar. O que é absolutamente verdade, porque abro um pote e até que eu coma inteiro não consigo pensar em outra coisa. Isso aí acontece muito, né? Eu sinto isso às vezes, tento evitar ao máximo, né? Abre aquele... Hoje não como mais bolacha recheada, mas para citar um exemplo, você abre e parece que tem que comer até a última bolacha, não pode deixar um pouquinho para depois, né, para amanhã. Isso é uma coisa muito comum com os alimentos e, claro, com a tecnologia também, né? Então dizem: bem, isso é porque você é um glutão. O pecado da gula, como você não sabe se controlar ou vender um produto que você pode comer e não fará você engordar, os iogurtes light, a Coca-Cola sem açúcar, e a culpa faz parte desse processo. No momento, no Vale do Silício, muitas pessoas estão fazendo aplicativos para que você gaste menos tempo nos aplicativos. Esse é o iogurte. Pergunta: essa conscientização de entender como funciona ajuda? É o primeiro passo? Acho que sim. Também percebo que o vício não tem nada a ver com o conteúdo dos aplicativos. Você não é viciado em notícias, é viciado em Twitter. Não é viciado em decorações de interiores, é viciado em Pinterest. Não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos cujas fotos são postadas. Você é viciado no Instagram, no Facebook. O vício é gerado pelo aplicativo e quando você o entende, começa a vê-lo de maneira diferente. Não é falta de vontade. Eles são projetados para oferecer cargas de dopamina, que dão satisfação imediata e afastam de qualquer outra coisa que não dá isso na mesma medida, como brincar com seu filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar um trabalho. Tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, só que não imediata. Tenho certeza que uma das maiores vantagens do Facebook, por exemplo, é você ir lá ver as fotos dos seus familiares que estão longe, dos seus amigos que você não vê há muito tempo, enfim. E é legal, é muito bom isso, né? Aquela pessoa que você não pode ter contato pessoal, você vai no Facebook e vê como ela está hoje, o que ela está fazendo. Mas pare e pense, quanto tempo você está separando para fazer isso e quanto tempo você está separando com bobagens, conteúdo inútil, né? Tenho certeza absoluta que a esmagadora maioria está do lado do conteúdo inútil, né? Ficar olhando, ficar passando a timeline, lá é bonitinho, legal isso aqui, legal aquilo lá, legal isso aqui. Chega no fim do dia e faça
faça uma reflexão no que tudo isso que eu vi hoje, essas horas que eu passei em frente ao Facebook, no que isso aí somou na minha vida. Se você parar e pensar, tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui, né? Pergunta: de tudo que você cita, manipulações, vigilância, vícios, o que mais assusta? O que mais me preocupa é a facilidade com que as pessoas estão convencidas a renunciar aos seus direitos mais fundamentais e a dizer: quem se importa com meus dados? Quem se importa com onde eu estive? Há 40 anos, pessoas morriam pelo direito de se encontrar com outras pessoas sem que o governo soubesse suas identidades, pelo direito de ter conversas privadas, ou pelo direito de sua empresa não saber se há uma pessoa com câncer na família. Custou-nos muito sangue para obtê-los, né, os direitos, e agora estamos abandonando-os com um desprendimento que não é natural. É implantado e alimentado por um ecossistema que se beneficia dessa leveza. Muitos querem privacidade, né? E do outro lado postam tudo no Facebook para qualquer um ver, né? Você parar para pensar, né? Se um bandido quiser sequestrar você, basta ele procurar você no Facebook lá e vai ver lá onde você vai, com quem, quais são os amigos que você frequenta, os locais e amigos, locais que frequenta e amigos que estão com você, o seu nível de vida, né? A ostentação, enfim, né? Muito fácil. Eu tenho certeza que os bandidos fazem isso antes de agir. Pergunta: quando você envia um e-mail, sabe que outros podem lê-lo, mas de fato pensamos, quem se importará com o que eu escrevo? Ninguém realmente se importa, até o momento que se importe, porque todo esse material é armazenado, e se estiver disponível para o governo, ele terá ferramentas para contar qualquer história sobre você. E você não poderá refutá-lo. Se o governo quiser colocá-lo na cadeia porque você produz um material crítico, ele pode encontrar uma maneira de vinculá-lo a um terrorista. Bem, talvez seus filhos tenham estudado juntos por um tempo e possa ser mostrado que as placas dos seus carros coincidiram várias vezes na mesma entrada por 3 anos. Nesse sentido, seus dados são perigosos, olha só. Nunca me esqueço de um vídeo que eu vi muito tempo atrás. A equipe se fez passar por... Não lembro se era uma pessoa que lê cartas, mas enfim, a pessoa ia ler o futuro da pessoa que chegava lá, né? E daí as pessoas, uma por uma, iam entrando naquele local e a pessoa adivinhava tudo da vida dela, né? Aí depois, no final lá, foram explicar como eles faziam isso. Era só pegar o nome da pessoa, meia hora antes, 15 minutos antes, iam pro Facebook da pessoa e já conseguiam bolar uma história da vida dela e contar como se fosse um adivinho, uma pessoa adivinhando. Na verdade, não. Está tudo na rede social, né? E pode ser usado contra você no futuro, né? Já pensou nisso? Mais uma pergunta. Você diz no livro que 2,5 quintilhões de dados são gerados todos os dias, incluindo milhões de e-mails, tweets, horas de Netflix e pesquisas no Google. O que acontece com tudo isso? É coisa, né? 2,5 quintilhões de dados. Inclusive, antes de responder aqui, não sei quem foi que disse há um tempo atrás, se foi o Bill Gates, alguém da tecnologia aí falou que, não me recordo quem foi agora, disse que a humanidade hoje nos últimos anos, produziu muito mais dados do que toda a história da humanidade. Aí não sei que documentário que eu estava assistindo, a pessoa comentou sobre isso, e a pessoa respondeu: não, é mais quantidade de dados, mas dados repetidos, né? Quantas vezes a mesma informação ela é repetida, né, na internet? E tem lógica, né? Não é que temos mais informação hoje, até tem, claro, bastante informação, mas a maior parte dela é conteúdo repetido. Vamos responder, vamos ver o que ela acha sobre isso. Estamos obcecados com nossos dados pessoais, fotos, mensagens, mas o valor de verdade é estatístico, porque suas mensagens com as de outras bilhões de pessoas informaram a uma empresa ou a um governo que somos coletivamente. Eles os usam primeiro para os anunciantes e depois para criar previsões, porque este é um mercado de futuros. Eles sabem que quando em um país com certas características o preço da eletricidade sobe entre 12% e 15%, acontece X. Mas se sobe entre 17% e 30%, acontece Y. As previsões são usadas para manipular e ajustar suas atividades. Para saber, por exemplo, até onde você pode prejudicar a população com o preço das coisas antes que ela se revolte contra você ou comece a se suicidar em massa. Olha só. Você já percebeu que se você pesquisar uma televisão agora na internet,
Depois você vai pro Facebook, aparece um monte de televisão ali do lado, né? Milagre? Será que é por acaso? Não. Lá onde você acessou aquela TV procurando por ela, foi roubados, é o roubo de dados que se fala tanto, né? A sua pesquisa foi roubada naquele momento e foi vendida para alguém que quer vender uma TV para você. Quando você entra no Facebook, os vendedores desse produto aparecem aí na sua frente. Não é milagre, não é acaso, é tecnologia sendo usada contra você, né? Pergunta: como o que aconteceu no Chile, com manifestações motivadas inicialmente pelo aumento do preço da passagem do metrô? Talvez o governo chileno não esteja processando dessa maneira, mas o Facebook está, o Google está, porque todas as pessoas na rua têm o celular no bolso e elas o carregam durante os últimos anos da sua vida. O Facebook sabe em que bairros aconteceu, o que e por quê, mas como as pessoas se reúnem e como se dispersam, quantos policiais precisam chegar para que a manifestação se dissolva sem mortes. Claro que há a parte boa também, né? Pergunta: mas quem está disposto a ficar sem o celular, a internet? Qual é o caminho para o cidadão normal? O problema não é o celular, não é a internet. Todas as tecnologias das quais dependemos são ferramentas da vida contemporânea. Voluntariamente os colocamos em nossos celulares. Mas elas não precisam da vigilância para funcionar, nem precisam monitorar você para prestar um serviço. Eles não precisam disso. O que acontece é que a economia de dados é muito gulosa. Mais uma pergunta, já indo para o final aqui: os negócios são tão lucrativos que vão continuar a fazê-lo da mesma maneira, ainda que tentemos impor limites? É muito difícil para um governo enfrentar tecnologias que facilitam esse controle populacional, que é interessante, mas a ideia é exigir que isso aconteça. Se agora você desativar todos os sistemas de geolocalização do seu celular, eles continuarão a geolocalizá-lo. Assim como no Facebook ou no Twitter, em que você pode bloquear o que posta para algumas pessoas ou para todos, somente você, e o Facebook vem. O que acontece nos centros de dados deles acontece para você e para eles. Você não pode bloquear o Facebook, porque você está no Facebook. É verdade, né? O Facebook e as outras redes sempre saberão do que você está fazendo lá. Pergunta: você está sugerindo que precisamos nos rebelar e exigir privacidade? Resposta: mas não contra empresas, né? É natural que elas se beneficiem de uma fonte de financiamento tão barata e gloriosamente eficaz. O que não é natural é que um governo destinado a proteger os direitos dos seus cidadãos o permita. E a questão é que cada vez mais governos chegam ao poder graças a essas ferramentas. Então, o que deve ser feito? Precisamos começar a transformar essa questão fundamental em um debate político nos níveis locais e mais amplo, ou seja, em ação coletiva, ação política. E é verdade, né? Daqui a pouco a própria democracia, que diz que todos têm o mesmo direito, né, e aquele que receber mais votos será o eleito, daqui a pouco essa democracia pode ser manipulada, né, usando-se esses mesmos pensadores, esses mesmos inteligentes que estão sentados em algum lugar, pensando em algo, aprimorando algo para conquistar o seu objetivo, no caso citado, o eleitor, né? Pergunta: esse debate está acontecendo em algum lugar do mundo? Nas primárias democratas da campanha presidencial dos Estados Unidos deste ano, essa é uma das questões cruciais. Está em debate se essas empresas devem ser gerenciadas de outra maneira ou serem fragmentadas, porque além de tudo também são um monopólio. No entanto, na Europa e na América Latina, nos cansamos de falar sobre notícias falsas, seus efeitos, campanhas tóxicas. Na Espanha, houve 3 eleições gerais em 3 anos e nenhum político fala sobre isso. Pergunta, última pergunta: o sistema é o nosso inimigo então? Resposta: somos integrados e dependemos de sistemas que não sabemos como funcionam ou o que querem de nós. Facebook, Google e outros dizem que querem que nossa vida seja mais fácil, que entremos em contato com nossos entes queridos, que sejamos mais eficientes e trabalhemos melhor. Essa é a propaganda, né? Mas o objetivo deles não é esse. Eles não foram projetados para isso, mas para sugar nossos dados, nos manipular e vender coisas. Ninguém faz nada de graça, né? Óbvio, né? Eles nos exploram e, além disso, somos cada vez menos felizes e menos produtivos porque somos viciados na tecnologia. Cada vez menos felizes e menos produtivos
Interessante a afirmação aqui que você acabou de ouvir. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Com essa afirmação eu encerro, né? Somos cada vez menos felizes e produtivos porque estamos viciados na tecnologia. A jornalista espanhola Marta Peirano escreveu um livro sobre como as novas tecnologias nos viciam, sugam outros prazeres da vida e ao mesmo tempo são uma poderosa arma de informação e controle para empresas e governos. Vídeo do dia, trazendo a informação mais relevante que o Ariel Silva separei para você aqui neste dia de hoje, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, compartilhe com seu amigo viciado em Facebook, Twitter, WhatsApp, certo? Também acesse nossos sites, no Google é divulgação by Ariel ou www.divulgueconosco.com.br. Lá tem as informações do dia, em formato vídeo, áudio, texto, enfim, a multimídia utilizada a 1000 para você. E também acesse nossa loja de produtos informáticos. Vendemos computadores, periféricos, sites, loja virtual, streaming de áudio, enfim, tudo que você precisar nessa área, hospedagem de sites também. Eu falando aí da tecnologia, que ela vicia, e eu também estou nessa área, né? Eu uso muito a tecnologia. Mas eu, como eu disse no começo, né? Eu uso Facebook, uso todas as redes sociais, eu estou em todas, inclusive convido você a me procurar por lá, procurando por Ariel Silva. Mas eu sei dosar, né? Acredito que eu saiba dosar, não ficar o tempo todo vendo conteúdo inútil. Procuro ter outras atividades, ter amizades fora de casa, fora das telas, não usar o celular enquanto está conversando com um amigo, por exemplo, procurar fazer, enfim, sair da vida virtual. Qualquer coisa que fizermos fora da vida virtual diariamente é muito saudável, né? A tecnologia veio e não tem volta, né? Veio para trazer comodidade e prazer, mas precisamos ser inteligentes ao ponto de não ficarmos 100% do tempo, ou a maior parte do tempo, neste vício que parece não ter fim e parece aumentar cada vez mais, como você ouviu, através de pessoas inteligentes, pensadores, que criam e aprimoram cada vez mais os seus softwares para buscar mais a sua atenção, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo! Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Silva e até o próximo vídeo.